Olá, sejam bem-vindos ao Sublimando a Mente. Eu sou o Dr. Elton Alonso Pompeu, médico psiquiatra, e hoje nós vamos começar uma série de vídeos sobre os transtornos relacionados ao estresse. Esses transtornos, infelizmente, vão ser bastante comentados aí nos próximos tempos, não só pela tragédia que a gente está vivendo com o Rio Grande do Sul, mas por todas as guerras e os conflitos que vêm se desenhando aí por todo o mundo. Tá? Uma época bastante difícil para a humanidade nos nossos tempos atuais. Então, esses transtornos, eles são definidos como sendo uma consequência direta de um trauma importante, seja esse trauma agudo ou persistente, e a pessoa acaba tendo uma relação mal adaptada a esses traumas. Quando os estressores eles são muito intensos ou muito persistentes em pessoas vulneráveis, eles podem levar ao adoecimento mental dessa pessoa. O estresse é uma coisa um pouco mais recente, A definição dele veio só em 1956. O estresse é definido como uma sensação desagradável decorrente de uma situação que desequilibra o meio interno da pessoa ou que demande dessa pessoa uma resposta ou uma resiliência acima da capacidade dela. Se o conceito de estresse é recente, a relação entre o estresse e a doença mental ela é bem mais antiga. Lá na Grécia, na velha Grécia, o grande historiador Heródoto, primeiro dos historiadores, acaba descrevendo o caso de um soldado logo depois da Batalha de Maratona, que ocorreu lá no ano 490 a.C., na Primeira Guerra Médica, que não foi a guerra da turma do jaleco branco e estetoscópio, mas a Guerra Médica foi entre os gregos e os persas. Os persas eles eram conhecidos como medos. Essa batalha interrompeu a invasão persa da Grécia por 10 anos, até que o Rodrigo Santoro, careca, cheio das bijuterias e montado num elefante gigante, iniciou a Segunda Guerra Médica, lá no filme 300. Bom, voltando para coisa séria. Então, na Batalha de Maratona, o Heródoto descreveu a história de um soldado. Esse soldado ficou cego durante o horror da batalha, e depois ele recuperaria a visão normalmente. E essa provavelmente é a primeira descrição de uma cegueira dissociativa na história da humanidade. Ainda lá na Grécia Antiga, a gente tem o pai da medicina, Hipócrates de Cós, que descreveu os famosos, hoje chamados de déjà vu, dos soldados aí que tinham flashes das suas batalhas, e mostrando que as reações ao estresse aconteciam no mundo grego, mas não era um fenômeno específico do mundo grego, porque lá nas sagas nórdicas, lá perto do ano 900 depois de Cristo, as sagas descreviam o medo de dormir, o medo do escuro e o medo de pesadelos que o herói nórdico famoso, Gisli Surson, teve depois de matar o digníssimo cunhado dele. E apesar da humanidade já saber há muito tempo que o estresse extremo adoece a mente, foi só lá nas guerras napoleônicas que se começou a tentar estudar, classificar e abordar esses transtornos. Os médicos do exército francês descreviam casos de soldados que caíam no chão em estupor, sem responder a nada, quando os inimigos da França atiravam com seus canhões contra eles, mesmo que as balas nem sequer passassem perto desses soldados. Eles caíam duros ali, por conta da bala passando, fazendo barulho. Daí veio o famoso médico Philippe Pinel e descreveu de forma mais precisa as neuroses de guerra e os estados agudos aí de estupor pós-traumático, hoje estupor dissociativo. Inclusive o Pinel ele descreveu o caso de um amigo famoso dele, o cientista, o filósofo Blaise Pascal, que tinha flashbacks constantes de um dia quando os cavalos dele se soltaram de sua carruagem e a carruagem caiu com ele dentro no Rio Sena, resultando no quase afogamento do Pascal. O trauma do Pascal foi tão grande que ele colocava uma cadeira do lado esquerdo da cama para impedir que ele caísse da cama enquanto dormia, e ele tinha pesadelos nos quais havia um precipício justamente desse lado esquerdo da cama. Essa carruagem deve ter caído ali para a esquerda.
E depois desse incidente, segundo o Pinel, o Pascal ele mudou de personalidade. Ele se tornou uma pessoa mais ansiosa, mais metódica, mais isolada e mais triste depois desse acidente. Aí, com a Revolução Industrial, vem as descrições dos traumas por acidentes ferroviários ou envolvendo outros tipos de maquinaria pesada. E o curioso é que os sintomas que os sobreviventes desses acidentes tinham, eles começaram a intrigar, né, os médicos da época, né? Muitos médicos eles se perguntavam se o sofrimento psíquico dessas pessoas era por conta de pequenas microlesões cerebrais causadas aí diretamente pelos acidentes, né, lesão de trauma físico mesmo, ou se era uma coisa de origem histérica. E foi nessa época que aconteceu a primeira descrição sistemática dos transtornos relacionados ao estresse, que foi feita em 1884 pelo médico alemão Hermann Oppenheim. Oppenheim, não Oppenheimer, tá? Oppenheim. O Oppenheim relatou 42 casos de acidentes de trabalho ferroviários, dando ao conjunto dos sintomas mentais desses sobreviventes o nome de neurose traumática. E aí vieram as guerras em massa do século XX. Por causa da guerra russo-japonesa, que durou de 1904 a 1905, em 1907 foi criado o termo neurose de guerra, explicado pela grande semelhança dos sintomas dos soldados russos que sobreviveram a essa guerra, que o Japão venceu, e os sintomas daqueles acidentados que o Oppenheim descreveu. Na Primeira Guerra Mundial, a guerra virou ciência e se uniu com a ciência psiquiátrica, e isso acabou gerando uma maior sistematização, né, das descrições desses fenômenos aí causados por uma guerra de muito atrito e de uma escala nunca antes vista na história. A coisa pioraria dali a um tempo com a Segunda Guerra Mundial, o terror do Holocausto, né, os bombardeios indiscriminados da população civil das cidades e com as duas bombas atômicas do Oppenheimer, não do Oppenheim, tá? E aí, a Segunda Guerra Mundial ela acabou tendo duas grandes consequências para a gente. A massificação desses transtornos relacionados ao estresse e como os Estados Unidos entraram de cabeça nessa guerra, esses conceitos da neurose traumática, da neurose de guerra, chegaram na escola americana de psiquiatria. E o domínio desses conceitos por parte dos americanos seria de muita importância depois na Guerra do Vietnã. E nessa guerra os americanos eles já começariam a aplicar alternativas de tratamento mais próximas do que a gente tem hoje, e foi depois da Guerra do Vietnã que o diagnóstico maior desse grupo de transtornos, né, dentro desse grupo de transtornos, que é o transtorno de estresse pós-traumático, foi fundamentado e desenvolvido até chegar no que a gente tem hoje. Aí, a partir do próximo vídeo, eu vou falar especificamente de cada um dos transtornos dessa classe, né, dos transtornos relacionados ao estresse, e vamos dar um passeio por cada um deles. Por hoje é só tudo isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!